Olá, galera! Vamos para a nossa aula de História que vai falar do período democrático do Brasil, de 1945 a 1964. Esse período ficou caracterizado pelo retorno do pluripartidarismo do país que ocorreu no final dos últimos meses do governo de Getúlio Vargas. Isso ocorreu através do ato adicional, permitindo a volta ao cenário nacional vários partidos políticos. Os principais partidos políticos desse período foram o DN, PSD, PTB. O DN, União Democrática Nacional, partido de orientação liberal e conservadora, localizada à direita do aspecto político brasileiro. PSD, Partido Social Democrático, criado pelos antigos interventores de Vargas, foi o maior partido político do período democrático. E PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, criado por Getúlio Vargas com o intuito de prosseguir com a política de aproximação com as massas. Esse partido foi assumindo um projeto de centro-esquerda. E vamos aí aos presidentes desse período. Primeiro, Eurico Gaspar Dutra, que venceu as eleições de 1945 com o apoio de Getúlio Vargas. Foi um governo marcado pelo conservadorismo e pela aplicação de uma política liberal na economia, mas que fracassou. Houve perseguições aos comunistas, fechamento do PCB em 1947 e rompimento das relações da União Soviética. Segundo o presidente, temos aí Getúlio Vargas, com o retorno pela segunda vez por vias democráticas. Foi um governo marcado por disputas políticas entre nacionalistas e conservadores. Os nacionalistas defendiam uma ampliação da participação do Estado nos direitos trabalhistas na economia e os seus representantes eram PTB e PSD. Já os conservadores eram favoráveis à abertura do país ao capital estrangeiro, representante ao DN, e o seu líder era Carlos Lacerda. Houve também aí, nesse período, a mobilização popular, por causa do alto custo de vida e a ineficiência do governo no combate à inflação. Nesse período, Vargas declarou 100% no salário mínimo. Isso enfureceu os empresários e os militares no país. O auge do debate entre nacionalistas e conservadores se deu durante a campanha do Petróleo é Nosso, que culminou com a criação da Petrobras, empresa estatal que ficou com o monopólio de exploração do petróleo no Brasil a partir de 1953. A partir desse momento, a crise política aumentou e a oposição ao governo Vargas também. Essa oposição foi encabeçada pela UDN, grande adversário de Getúlio. Carlos Lacerda acabou sofrendo um atentado em 1954. Investigações da época concluíram que o atentado foi comandado por Gregório Fortunato, chefe de segurança de Getúlio. Getúlio, mesmo não tendo envolvimento com o atentado, ele passou a ser pressionado para renunciar. Isolado politicamente, Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954. Após isso, a política brasileira foi assumida por 3 nomes diferentes até a posse de Juscelino Kubitschek. Entre eles tem Café Filho, Carlos Luiz, Nereu Ramos. Juscelino Kubitschek, o JK, assumiu em 1956 e iniciou um governo que ficou caracterizado por uma política de industrialização e mobilização do país. O governo JK implantou o plano de metas, que pretendia criar infraestrutura necessária para o país suportar a industrialização que estava em curso. Nesse período, receberam vários investimentos maciços, ações de transporte, produção de energia elétrica e a infraestrutura portuária. Ele também levou em frente a construção de uma nova capital do Brasil, que todos nós conhecemos, Brasília. Foi uma construção acelerada e
teve recursos gigantescos investidos. Após 5 anos de governo, houve um crescimento industrial significativo. Porém, também teve problemas antigos que continuaram a contribuir para a dívida externa. Em 1961, Jânio Quadros assumiu o poder pela UDN. Era um político conservador, seu governo foi conturbado, houve proibições de biquíni na praia, entre outros. Acabou renunciando o governo. Após, veio aí o governo de João Goulart, conhecido como Jango. Ele assumiu em 7 de setembro de 1961, sob o regime parlamentarista, mas que limitava seus poderes propositalmente. Após plebiscito, recuperou seus poderes e optou pelo regime presidencialista no país em 1963. Ele tentou realizar um projeto de reformas estruturais chamada reformas de base em alguns setores, porém acabou desagradando vários grupos empresariais e também dos conservadores, já que esses projetos privilegiavam a população. Resultado: uma articulação golpista que contou com vários grupos sociais e também os Estados Unidos, culminando em um golpe civil-militar. Entre 31 de março e 9 de abril de 1964, houve a rebelião militar contra Jango e sua destituição da presidência e a implantação da ditadura militar, que marcou o fim do período democrático, conhecido como a Quarta República. E é isso, galerinha. Espero que tenha ficado entendido o que foi esse período democrático do Brasil, como iniciou seus processos e a finalização. Então, até mais, vamos para a atividade.